Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Neste momento, quando nós nos reunimos de maneira virtual para refletir, à luz da Palavra de Deus, os acontecimentos que nós estamos vivendo. Há alguns dias atrás eu estava participando de uma reunião virtual e eu apenas conseguia visualizar a imagem das pessoas e as pessoas também não conseguiam ouvir a minha voz. Foi quando então alguém me deu um alerta. Habilite na tela do seu computador, aí no canto direito, o áudio. Quando eu habilitei o áudio, eu fui capaz de ouvir o que as pessoas estavam falando, mas também de me fazer escutado naquela reunião. Diante disso, uma pergunta que nós precisamos fazer nesses tempos que estamos vivendo, vivenciando, o que é que Deus está querendo nos falar? O que é que Deus está desejando nos falar através destes acontecimentos? A Bíblia nos diz que o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que não tem dificuldade de se comunicar, é um Deus que, por ser amor, um Deus que, por subsistir na forma trinitária, ele se comunica, ele se relaciona, ele interage. A Bíblia toda está repleta de exemplos e de testemunhos de Deus falando. Aliás, o mundo existe porque Deus, pela sua palavra, criou o mundo. O mundo é resultado da palavra de Deus. A Bíblia diz, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja separação. E disse Deus, enfim, tudo que nós vemos e presenciamos no presente mundo é resultado da criação de Deus através da sua palavra. O nosso Deus não tem absolutamente dificuldade de falar, de se expressar, de dizer o que Ele quer dizer. E nós temos, ao longo da história da Bíblia, vários exemplos que Deus se diferencia dos ídolos. O Salmo 115, por exemplo, diz, os ídolos deles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Ou seja, em oposição ao nosso Deus, que tem boca, que tem ouvidos e que fala. E há tantos testemunhos, por exemplo, o Salmo de número 33 nos diz, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Pois bem, nós lemos também nas Escrituras, no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, diz, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era a comunicação. E tudo que foi feito, sem ele nada que se fez se tornou. Ou seja, Deus criou o mundo pela sua palavra. Deus nos fez pela sua palavra. E mais do que isso, Deus nos fez pela sua palavra e inscreveu em nós a habilidade de se comunicar, a habilidade de se expressar, a habilidade de interagirmos. Ou seja, Deus nos criou para a comunicação, não apenas entre nós, seres humanos, mas também com Ele. Deus nos deu esta habilidade extraordinária, ou seja, podemos nos comunicar entre nós e nos fazermos se entender, como também Deus nos deu a habilidade de ouvi-lo, de conversar com Ele, de dialogar com Ele. Portanto, nós fomos feitos por um Deus que fala para que nós possamos interagir com Ele. Mas a pergunta é, o que é que Deus está querendo nos dizer com estes acontecimentos? O que é que Deus está querendo nos ensinar? O que é que Deus está querendo nos falar, se é que nós estamos conseguindo ouvir e entender o propósito, as intervenções, as ações, a fala de Deus nesse momento que nós estamos vivendo? Deus fala de diversas maneiras. A Bíblia nos diz que Deus fala pela natureza.
O Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E todas essas coisas, segundo o salmista, diz: não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, na natureza Deus está nos falando, e há um testemunho muito forte na natureza. Quando contemplamos a natureza, quando contemplamos a criação, vemos ali Deus falando. Vemos ali as impressões digitais do Criador, a beleza, tanto na dimensão do macro como do micro. Se olhamos para os astros e olhamos a imensidão do universo, tudo aquilo funcionando de maneira harmônica, constante, maravilhosa, como o nosso sistema solar, para se ater apenas ao nosso sistema solar, como ele funciona. Não há outra conclusão possível, senão é que Deus é o Criador de tudo aquilo. Mas também olharmos para o micro, olharmos para o corpo humano, se nós olharmos para as nossas células, se nós começarmos a estudar e a verificar a preciosidade que é o organismo humano, como o nosso sistema imunológico, as células encarregadas da defesa do nosso organismo estão trabalhando noite e dia. Principalmente nesse tempo de ameaça agora, de vírus e de bactérias, como o nosso sistema imunológico está trabalhando, operando. E você não percebe, e você não precisa ordená-las, você não precisa dar uma ordem, eles estão lá trabalhando. Esta maravilha da criação de Deus, como Deus fala através da natureza. Nós, às vezes, não paramos para refletir o que Deus está falando através da natureza. Mas não é apenas só através da natureza que o nosso Deus fala. Deus tem outras formas também de nos falar. Deus também nos fala pelas Escrituras. Aliás, as Escrituras é o resultado do falar de Deus. Deus falou, e homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo registraram a fala, as ações, as intervenções de Deus. E Deus continua nos falando através das Escrituras. Tudo que temos registrado ali é o resultado das ações de Deus querendo falar com a sua criatura, do seu esforço permanente, contínuo em se comunicar com as suas criaturas. As intervenções, as interações que Deus teve com homens e mulheres na história bíblica, elas são o resultado dessa fala de Deus, mas também do propósito de Deus de falando através deles e que ficaram registrados nas Escrituras, falar também a nós nos dias de hoje. Ou seja, Deus está falando nas Escrituras, na história da salvação, na história do povo de Israel. Deus está dizendo, mandando um recado, mandando mensagens e mensagens à humanidade do seu intento, do seu projeto salvador. Muitas vezes aquela fala de Deus foi revestida de amor, mas também às vezes foi revestida de juízo, de disciplina, de correção. Os muitos episódios na vida, na história do povo de Israel ilustram perfeitamente isso, como Deus estava falando, se dirigindo, e nesta fala, Deus tentando direcionar o ser humano para um propósito amoroso pelo qual ele decidiu vir ao nosso encontro, ao nosso encalço. Mas é preciso entender também que a fala de Deus não se limita, não se restringe àquilo que nós chamaríamos de história sagrada.
Aliás, a Bíblia aponta exatamente para isso, que Deus fala com seu povo, mas Deus também fala fora do âmbito do relacionamento com o seu povo, ou seja, Deus está interessado na história do seu povo, mas Deus também está interessado na história da humanidade como um todo. Foi por isso que Deus disse a Abraão, que eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, e em ti serão benditas todos os povos, todas as nações da terra. Ou seja, Deus também fala através da história, porque Ele é Senhor não apenas da história do seu povo, não apenas da sua igreja, mas Deus é Senhor da história da humanidade. Ou seja, Deus tem um propósito através do seu povo para alcançar toda a humanidade. E Deus está agindo também na história de todos os seres humanos ao longo desta caminhada. E disto nós não podemos escapar e fugir, que Deus está no comando da história da salvação, da história da humanidade, porque Deus tem um propósito, Deus tem uma meta a qual Ele pretende conduzir os seus planos e realizar a sua vontade plena e completamente. Mas também é nas Escrituras que nós aprendemos a respeito de Jesus Cristo. Deus fala pela Escritura e na Escritura nós temos o testemunho a respeito de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o centro da fala de Deus. Jesus Cristo é a expressão maior da comunicação de Deus para conosco. A carta aos Hebreus, referindo-se a isto, diz: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, Ele tem nos falado pelo Filho. E o Filho de Deus é, por excelência, a grande fala, a grande comunicação, porque o Filho é a palavra que se fez carne, a palavra encarnada, dirigida a todos nós. E em Jesus Cristo nós podemos entender, como palavra de Deus, o que Ele quer nos ensinar nas Escrituras. E em Jesus Cristo nós entendemos o que Deus quer realizar na história. É em Jesus e a partir de Jesus é que nós entendemos plena e completamente o que Deus quer nos falar. Jesus disse no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que o entendimento, a compreensão, a proximidade, o relacionamento, o diálogo com Deus é mediado por Jesus. Somente em Cristo e a partir de Jesus é que nós podemos entender plena e completamente o que é que Deus está nos falando, o que é que Deus está nos ensinando. Jesus Cristo é o centro, é o ápice desta comunicação de Deus para conosco. Em Jesus nós compreendemos o propósito redentor. Em Jesus nós entendemos as intenções do coração do Pai. Porque em Jesus, ali, nele, está expresso toda a intenção de Deus em resgatar, em redimir o ser humano. Mas é preciso lembrar de uma coisa, que em Jesus nós temos duas falas. Em Jesus nós temos duas comunicações. A primeira fala que está presente em Jesus é a fala da graça, é a fala do amor, é a fala da misericórdia. Em Jesus, Deus está estendendo a sua mão e oferecendo o amor, oferecendo perdão, oferecendo reconciliação. Em Jesus, Deus está vindo ao nosso encontro e dando-nos a oportunidade de experimentar o seu amor e a sua graça. Mas em Jesus também, ali temos também a expressão do juízo de Deus.
como Deus tratou e trata o pecado, como Deus considera o pecado. Ou seja, quais são as consequências de uma vida em pecado. Ali o desfecho na cruz é o testemunho, é a forma eloquente de Deus dizer a todos nós que todo pecado está sob juízo. A nossa vida em pecado, longe de Cristo, está sob juízo e o nosso destino inevitável é a morte. Essas duas palavras estão muito fortes em Jesus. Na cruz ali presenciamos o amor, a graça, mas também a santidade e a justiça de Deus, de como Deus trata e de como Deus considera a condição pecaminosa do ser humano. Este é o testemunho de Jesus, do qual a Escritura toda gira e aponta para o Senhor Jesus. É Deus falando a nós. Há uma palavra de amor, há uma palavra de graça, há uma palavra de misericórdia, mas há também da parte de Deus sempre uma palavra de juízo, de correção. Há uma palavra que Deus vai executar a sua justiça. E este é o convite para que corramos para Jesus em tempo oportuno, para que nele, sendo achados e nele sendo encontrados, nós experimentemos o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Mas eu gostaria de finalizar esta reflexão voltando à pergunta: o que é que Deus está querendo nos falar neste momento? O que é que Deus está querendo nos dizer nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, de medo, de inquietação, de interrogação, de debates, de incertezas, que não sabemos exatamente o que vai suceder, o que vai acontecer. Eu tenho plena certeza que Deus tem todos os acontecimentos sob controle, que Deus é soberano, Ele não perdeu o controle dos acontecimentos. Por mais difícil e caótica que as situações possam aparentar, Deus não perdeu o controle dos acontecimentos. Ele é soberano e Deus está no controle. Portanto, diante desta pergunta, o que é que Deus está querendo nos ensinar? O que é que Deus está querendo nos falar neste momento? Eu gostaria de deixar com você também algumas perguntas para a gente refletir e entender. A primeira delas, a respeito dos nossos relacionamentos. Você está percebendo como os nossos relacionamentos são importantes? Como eles são vitais? Como eles são necessários? Como é que temos considerado os nossos relacionamentos? Este é o momento para reavaliar. Este é o momento para nos perguntar qual é o lugar, qual a importância que damos aos nossos relacionamentos. A segunda pergunta que eu gostaria de deixar a você neste momento é: quais são os nossos objetivos de vida? Quais são os nossos objetivos de vida? Esta pandemia, de repente, questionou, subverteu, colocou tudo de pernas para o ar. Os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. De repente, tudo virou pó. Tudo desapareceu, o tudo está em suspenso. Temporariamente está em suspenso, porque não sabemos o que será e como será. Ou seja, é como se Deus estivesse dirigindo-se a nós e perguntando: quais são os teus objetivos de vida? Quais são os teus projetos de vida?
Esta é uma pergunta que nós precisamos fazer. Mas há uma terceira pergunta que nós precisamos refletir. Quais são as nossas prioridades? O que é importante? O que é mais importante? De repente parece que Deus pulverizou tantas coisas que nós considerarmos relevantes, importantes, e Deus está nos perguntando o que é realmente importante? O que é que fica? O que é que permanece? O que é realmente que interessa? O que é relevante? O que é significativo? É como se Deus estivesse nos perguntando quais são as tuas prioridades? Quais são as nossas prioridades? Porque de repente tudo subverteu, tudo mudou. E agora a pergunta é: quais são as nossas reais e verdadeiras prioridades que contam e que importam na nossa vida? Na Bíblia tem a história de Balaão, um profeta. Deus havia dito para ele não fazer determinadas coisas, mas ele insistiu em fazer e foi. E no meio do caminho, Deus usou a jumenta do Balaão para falar com ele. Porque ele não estava ouvindo a Deus. Então Deus precisou usar uma jumenta, um animal, para falar com ele. Uma maneira inusitada, porque Deus precisava falar com ele. Quando Pedro negou a Jesus, Deus usou um galo para lembrar a Pedro o seu pecado e lembrar a Pedro a promessa que ele havia feito e lembrar a sua fragilidade. Deus usa as mais diversas circunstâncias para falar conosco. E Deus está sempre nos perguntando e nós precisamos parar para ouvir as perguntas de Deus, para ouvir aquilo que Deus está querendo nos dizer neste momento. Que Deus te abençoe e que você possa usar este momento de isolamento, de confinamento, talvez até um pouco de solidão, para refletir o que é que Deus está querendo falar comigo. E que você possa ouvir claramente a voz de Deus. Amém. Nós queremos encerrar essa ministração orando por você, orando pela sua família e também desafiá-lo a continuar orando, intercedendo pelo nosso país, pelas autoridades, para que tenham discernimento e sabedoria e saibam o que é de fato melhor para o nosso povo. E nunca se esqueça de deixar de orar pelos profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente batalhando pela saúde da população. Que Deus os preserve, que Deus os poupe e que Deus lhes dê sabedoria. Ore também pelos cientistas, aqueles que estão pesquisando uma vacina, um remédio para minorar e para aliviar o sofrimento de milhões de pessoas. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Você na sua casa, com a sua família, junte-se a nós em oração neste momento. Senhor, Tu falas ao nosso coração. Tu falas de maneira eloquente, clara, sábia e precisa. E pedimos-te, ó Pai, que Tu nos dê ouvidos para entender, que nós saibamos habilitar o áudio para escutar a Tua voz e discernir a Tua vontade. Oramos pelo nosso país, oramos pelas autoridades, para que elas sejam sábias, e, ó Deus, tenha o discernimento das medidas adequadas e apropriadas para enfrentar esta pandemia. Oramos pelos profissionais de saúde, guarda-lhes, preserva-lhes, ó Pai. E, ó Deus, renova-lhes as forças
para que eles, ó Deus, sejam instrumento nas tuas mãos para a cura, abençoar e minorar o sofrimento de milhares de pessoas. Oramos pelos cientistas, dá-lhes a inteligência necessária para descobrir os meios para combater este mal. Fica conosco, guarda a nossa família, guarda o nosso coração e ensina-nos em todas as circunstâncias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a bênção de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e por todo sempre. Amém.